assunto do momento é água e o Teoria e Prática de hoje vai prestar um serviço à comunidade e trará informações sobre a atual situação de Araras e também o que nós podemos esperar para o futuro. Para falar sobre isso, eu estou com o Carlos Serri Júnior, que é presidente do SAEMA. Serri, muito obrigada pela sua participação e o objetivo do Teoria de hoje é justamente colocar em evidência algumas situações que vêm ocorrendo na cidade. Nós sabemos que muitas pessoas colocam alguns boatos por aí e nós queríamos resolver isso. Em primeiro lugar, qual a atual situação da cidade? Hoje, resumidamente, a cidade ela contém em torno de 15% de suas águas represadas, né? Porque nós retiramos água de 4 represas, 100% abastecida por água de chuva e uma pequena parcela do rio Mogi Guaçu. Tá? Então, hoje eu posso contar que nós temos 15% de água reservada em nossas represas. Não estou contabilizando o rio Mogi Guaçu. Certo, mas quando você fala que hoje você tem esses 15%, são os 15% que abastecem a cidade. Quanto você precisa hoje de água para a população local? Tá. Diariamente, o SAEMA ele trata em torno de 60 milhões de litros de água dia. Esse é o dia a dia nosso, 60 a 62 milhões. Mas com todas as ações, que aos poucos eu vou te dizer, nós conseguimos derrubar isso para 44 milhões. Então a gente já está conseguindo ter um retorno das ações que nós estamos aplicando. Tá, muitas pessoas visitaram as represas, algumas fotos surgiram. Dá dó. É preocupante por quanto tempo? Eu posso dizer para você que as represas nossas virou ponto turístico, né? Um ponto turístico feio de se ver. Sim. Mas é bom que o ararense verifique com os olhos dele, porque a gente tem aquele costume de acreditar só naquilo que a gente vê, né? Mas eu acredito que a água que nós temos em Araras, eu sempre falo 2 meses, todo mundo fala, por que você só fala 2 meses? Do tempo que eu venho falando mesmo, há um mês e meio atrás, eu venho pregando 2 meses. Porque como eu disse no início, eu não estou contando com a água do Mogi Guaçu, que eu tenho retirado um pouquinho ainda. Então eu faço o balanço hídrico da retirada das barragens nossas e da retirada do Guaçu, eu continuo afirmando que nós temos 2 meses de água para o município. As pessoas estão reclamando ou colocam alguns boatos em relação ao racionamento. O racionamento começou a acontecer há um certo tempo. E aí, em alguns bairros, a água ela cessa a partir das 6 da manhã, retorna às 18 horas, alguns um pouquinho mais tarde, nos 2 períodos, e em alguns bairros não existe a questão de cessar a água. Como funciona esse processo de racionamento? Bacana. O racionamento ele começou mais exatamente dia 16 de outubro, né, exatamente 18 dias atrás. E o que acontece? Quando nós fechamos o pé dos registros às 6 horas da manhã, nós temos 4 equipes. Então, aquelas casas que ficam próximas dos registros são as primeiras a sofrer a falta de água. E aquelas casas que ficam mais distantes, porém na parte mais baixa da cidade, porque todo mundo sabe que Araras não é uma cidade no nível, né? É cheia de morros aí. Então, aqueles bairros que ficam mais abaixo é o que menos sofre com a falta de água, porque até secar toda a tubulação, pode chegar o horário de abrirmos novamente a reservação, né, de abastecimento, e elas não secaram a tubulação ainda. Então não é uma questão de você escolhe qual bairro vai ficar sem água, com água, isso não existe? De forma alguma. Inclusive em reunião com o senhor prefeito, qual era a ideia? A ideia era fazer rodízio por bairros, por setores, tá? Mas aí por uma série de questões, né, óbvia, por que eu parei primeiro a Zona Norte agora, não parei a Zona Sul, ou no domingo parou a Zona Oeste, não parou a Zona Leste? Então nós resolvemos, e o racionamento tem que ser para todos, então nós resolvemos adotar o racionamento 100% para a cidade. E eu seria muito imprudente parar um bairro e não parar outro. Questão do centro, tá? Eu costumo dizer que essa linha mestra que abastece da nossa estação de tratamento de água até a linha do Curtume, que se você traçar uma linha reta você vai ver que dá quase na frente do Curtume, eu não tenho como parar. Essa é a linha mestra que abastece toda a cidade. Se eu parar essa linha mestra, só para eu enchê-la, demora em torno de 2 a 3 dias. Então as casas que estão mais próximas ou empresas justamente, não sofrem acaba tanto. sendo beneficiado, mas não é um fator de eu querer fazer isso. São tubulações que foram enterradas há mais de 60, 70 anos, não foi previsto na época nenhum tipo de registro, não tenho como fechar. Inclusive, eu abasteço o Hospital São Luís. Sim, que também essa é a nossa necessário. responsabilidade. Tem um setor de hemodiálise, é um estabelecimento que usa muita água. Seria muito imprudente da minha parte também, do senhor prefeito, de fecharmos o abastecimento do hospital. Me diz uma coisa, o racionamento começou, o que você disse, em 16 de outubro. Correto. Por que não foi feito antes?
Bacana. Nós trabalhamos em cima de previsões. Desde o começo do ano a gente vem analisando, mês a mês, e analisando que a água já não é a mesma que caía, mês a mês. Porém, as previsões diziam, Climatempo, CEPAGRE, né, o SOMAR, que é as instituições o qual a gente está sempre nos informando, dizendo que a água vai chegar, a água vai chegar. E se o ciclo hidrológico fosse normal, como todo ano acontece, né, nós estávamos assegurados. Hoje estaríamos com nossas represas em torno de 80% a 90% de sua capacidade. Sim. Nesse sentido, algumas pessoas dizem então que vai aumentar o racionamento. 2 dias sem água, algumas horas com água, isso é real? Olha, para hoje eu posso afirmar que isso ainda é só boato, tá? E boato ainda de mau gosto. Porque o que bomba o nosso 0800, já se não bastasse todos os problemas que a gente tem de abrir e fechar, todos os registros, todo dia, o número de ramais que acaba rompendo, né, que isso já era previsto, entendeu? Ainda a gente tem que administrar essa situação de muita boataria, as redes sociais divulgam notícias que eles tiram não sei de onde, e isso alastra muito rapidamente. Então, no dia de hoje, eu posso lhe afirmar, tá, e assegurar que nós não temos nada em mente para aumentar o racionamento da cidade. Se necessário for, é lógico, mas se isso vier a ocorrer, antecipadamente estaremos avisando a população, através de todas as mídias de Araras, né, toda a imprensa, e aí sim colocaremos em prática. Mas para hoje, isso ainda é só conversa errada, só fofoca, boato. E daqui para frente, eu sei que vocês já estão tendo algumas reuniões para novos planos, novos projetos. Você tem alguma coisa que pode nos dizer que já está em mente, ou alguma coisa que está acertada, que pode ser feito para melhorar? Sim. O pessoal costuma perguntar muito de planos, né? CR, qual é o plano B? Então, nós temos algumas pequenas represas que ficam montante do nosso abastecimento, o qual nós já temos autorização dos seus proprietários, e se necessário for, nós vamos abrir essas represas, o qual nos dá uma margem de praticamente mais um mês de abastecimento para a cidade. Sim. Mas isso nós não vamos fazer agora, nós vamos deixar para a última da necessidade. Nós estamos terminando um projeto aí de implantação de 15 poços artesianos com reservatórios em todos os cantos da cidade, norte, sul, leste, centro, né, na área industrial. Por quê? Prevendo já que essa escassez, né, essa situação que nós estamos vivendo, ela possa se estender, então nós temos que pensar pelo menos no abastecimento, né, para a alimentação, para a higiene pessoal de cada população. Era isso que eu ia te perguntar, porque ela não abastece para ter toda a regalia que a cidade tinha em relação de forma alguma, até porque eu não consigo pressurizar as tubulações de 500 milímetros, 400 milímetros só com rede de poços artesianos. Eu precisaria ter, sem medo de errar, no mínimo, uns 200 poços para começar a atender nossa cidade. Porque um poço artesiano, se você tiver muita felicidade, você vai encontrar 15 mil litros de água por hora. Se você tiver que retirar durante 20 horas, se você tiver a felicidade de tirar 15 mil litros, durante 20 horas você vai fazer 300 mil litros dia. E eu preciso de 60 milhões de litros dia. Então é fácil fazer essa conta. CR, por exemplo, agora nós começamos pelo menos alguns dias de chuva pesada, o que também não refresca muito a questão do que nós temos em vista das represas, mas digamos que de fato a chuva venha, um período agora melhor. Isso resolve para novas secas ou não? Olha que interessante que você falou. Nós tivemos aí 3, 4 dias, né, nesses últimos dias aí de chuva. De nada adianta chover na Zona Norte, no centro, 50, 60 milímetros, como aconteceu, e na nossa estação, no último sábado, choveu 11,1 milímetros, porque a gente tira uma referência. Se chove aqui, provavelmente está chovendo nas represas nossas, que fica muito próximo. Se chove no centro, essa água nós perdemos. Está certo que melhora a qualidade, encharca o solo, vai para o rio Mogi, que a gente também torce para que ele se recupere rápido, mas para nós, para a reserva, de nada adianta. Mas eu posso lhe garantir, hoje, para a gente começar a recuperar as nossas represas, nós precisamos de muita chuva. Mas aquela chuva de 60, 70, 80 milímetros dia e de dias constantes. E hoje, por exemplo, se uma pessoa ela gasta indevidamente a água na casa, qual é o controle que vocês vêm fazendo? Nós aplicamos desde o dia 2 de junho, nós aplicamos um decreto, né, onde esse decreto prevê multa. A primeira autuação é uma multa de R$120. A segunda autuação, né, a reincidência, vai para 240. E a terceira
além de dobrar 480, é colocado um adaptador que ela evita o fluxo maior de água na torneira do munícipe. Vai passar só o necessário para que ele faça a higienização dele, né, a alimentação dele. E você pode acreditar que nós já chegamos em vários deles com 3 autuações. Com 3 autuações. Mas você há de convir comigo. Um munícipe chegar a tomar 3 autuações é que realmente ele não acredita na situação. Sem dúvida. E algumas mídias já anunciaram de alguns municípios que vai ter uma redução, uma bonificação caso a pessoa utilize menos água. Isso acontece também para a cidade de Araras? Nós já fizemos os cálculos. O que acontece? A água de Araras é muito barata. O mínimo para a casa do munícipe em Araras é 18 mil litros d'água. Quando nós estamos em alguma referência, alguma reunião com os municípios em torno, e eu digo o volume mínimo que nós mandamos para casa, eles tiram sarro da gente. Porque a água é um bem tão precioso e nós estamos com 18 mil. Isso existe um estudo, lógico, para um futuro próximo aí, para a gente ver se conseguimos reduzir esse mínimo aí. Mas hoje não. 18 mil litros e hoje sai em torno de R$ 27,00 a água e o tratamento de esgoto. Então, se você fizer a divisão, sai em torno de R$ 1,50 cada 1.000 litros de água que chega na residência do munícipe. Certo. Então, se nós chegássemos a ponto de dar uma bonificação, nós vamos ter que entregar água de graça para o munícipe. Por outro lado, com todas essas estratégias, talvez investimentos que vocês façam daqui para frente para se prepararem para uma possível escassez ainda continuada, aumenta a água para o munícipe? Aumenta no sentido de valor? Financeiro? Financeiro. Olha, o reajuste ele tem que acontecer, né? Então, todo começo de ano, o munícipe sabe que, enfim, tantos reajustes já vêm da água também, que já é normal. E isso a gente não pode deixar de fazer, até porque é uma renúncia de receita. Mas é aquilo que já acontece todos os anos. É a renovação da tarifa, né? Para alguns pequenos investimentos, mas não devido à falta d'água. São investimentos que a gente já previa ao longo desses 4 anos de governo. Sim, em relação entendeu? ao investimento, isso fica por conta de vocês. Por conta nossa. Agora, ter que aumentar a água por falta da água, não. Aí não seria justo a gente castigar o munícipe por falta da água. Agora, ter um reajuste, de repente, um pouco acima, devido aos grandes investimentos que nós temos para a cidade, aí não tem como fugir deles. Sem dúvida. Você acredita que a população, a partir desse momento em que está passando, vai ter mais consciência para que talvez o próximo ano seja melhor, caso a escassez venha? Olha, a gente tem ouvido várias situações, né, de munícipes que aprendeu muito, e a gente acaba aprendendo também. Eu costumo dizer que na situação difícil é que a gente cresce. A gente vê os países primeiro mundo, Europa, né, todos eles passaram por grandes guerras para chegar onde chegaram agora. E o Brasil ele é conhecido como a maior fonte de água potável do mundo. Então ninguém, nem mais os pessimistas acreditava que um dia o Brasil ia passar por isso. E é interessante frisar que isso daí não é um contexto que acontece em Araras, na região, não. Isso é um contexto que está acontecendo no Brasil todo, né? Hoje eu estava ouvindo o pessoal comentando lá, pegou todo o Rio São Francisco. Sim. O Rio São Francisco, ele banha 6 estados e o Distrito Federal, né? Então ele está com a sua capacidade mínima e os estudiosos dizendo que daqui a alguns meses ele está seco. Então talvez as pessoas passem a ter uma consciência maior. Mas eu acho que já está mudando sim, viu? Com essas ações que a gente está fazendo, o pessoal vai tendo uma consciência maior, as crianças vão cobrando mais. Eu falo que a gente tem que investir muito em criança. Inclusive, nós estamos soltando por esses dias aí uma quantidade de livretos para todas as crianças, quer seja da série municipal, da particular, né? Vai ser distribuída aí. Eu acho que é esses pequenininhos que nós temos que pegá-los. Já acostuma, eles já Sim. têm uma consciência maior e nós teremos uma sociedade melhor. Que esses cobram os pais, né? Eu Sem tiro por dúvida. mim. Eu chego em casa, eu vejo o quanto minha filha de 10 anos me cobra hoje. Sem dúvida. Serri, um prazer falar com você. Muito obrigada por todas as informações e espero que essa chuva venha. Que chova, né? Exatamente, porque é isso que a cidade de Araras também está precisando. Sem dúvida. Eu que Obrigada. agradeço a oportunidade e a gente se coloca sempre à disposição de todos. Tá joia, obrigada. É isso aí. Se você ainda quiser saber sobre mais algum assunto, principalmente aquilo que diz respeito à comunidade, mande um e-mail para nós, teoriapratica@uniararas.br. Até a próxima!